Olá, alunos! Eu sou o professor Gustavo Naiva e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula a respeito de direito e processo penal. Na aula passada, nós falamos falamos do conceito de direito penal, nós falamos das funções do direito penal, das suas características, né? E hoje nós vamos falar dos princípios do direito penal. Inicialmente, a gente pode dizer que os princípios eles são a base, né, desse ramo do direito. Como todas as áreas do ordenamento jurídico brasileiro, o direito penal, né, é regido por princípios. E esses princípios eles funcionam como uma base sólida, né, para a aplicação das leis. É a partir desses princípios, né, de acordo com o nosso material aqui, que podemos entender como a legislação penal é pensada, né, como a jurisprudência, de fato, como é criada a jurisprudência a respeito, sobre o tema e como ela é formada, como o Poder Judiciário ele deve encarar a aplicação das leis e como o Estado, né, deve se portar para garantir que as penas serão aplicadas da forma pretendida. Então, é de suma importância a gente entender, né, e conhecer esses princípios do direito penal. Nosso primeiro princípio é o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Onde ele está previsto, né? Ele está previsto na nossa Constituição, ele está previsto no nosso Código Penal, né? Ele está lá na nossa Constituição, ele está previsto no artigo 5º, né? No artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. Né? O Código Penal, ele já vem trazer, né, o tema, né, o assunto no seu artigo 1º, para vocês verem a importância do princípio da legalidade. Ele traz lá no artigo 1º do Código Penal, né, justamente o princípio da legalidade, dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Para que haja crime, é necessário que haja uma lei anterior, o definindo, o positivando, né? Recriminando aquela conduta praticada pelo agente. Não há pena sem prévia, né, cominação legal. Então é isso que o nosso artigo 1º do Código Penal e 5º, né, da nossa Constituição Federal nos traz. Bom, professor, eu não entendi muito bem, eu não consegui interpretar a letra da lei. O senhor pode, de fato, nos explicar? Posso sim. Olha, o princípio da legalidade é provavelmente o princípio do direito penal mais conhecido, né? Mais conhecido. Ele prevê que não há, né, crime sem que haja, de fato, uma lei anterior, né, tipificando a conduta do agente. Essa conduta, ela deve estar enquadrada no nosso Código Penal brasileiro, tá bom? Assumindo, então, tal característica, né? Tal característica, não há possibilidade de ser preso por um crime que não haja previsão legal anterior. Professor, eu cometi um crime, eu de fato participei, eu não, né? Vocês alunos não. Alguém de fato participou de uma ação e nessa ação ele praticou um ato que hoje está tipificado, mas o ato que ele cometeu foi anterior à tipificação. Antigamente não havia uma previsão legal. Eu posso, de fato, solicitar que aquela pessoa, né, eu posso, de fato, dizer que aquela pessoa ela vai sofrer as consequências de uma ação penal, né? Ele vai sofrer, de fato, né, as consequências de uma sentença condenatória? Não, porque aquele fato foi cometido anteriormente à lei, tá bom? Eu só posso criminalizar aquela conduta só foi criminalizada, né, posteriormente. Então, aquele indivíduo, ele está isento, né, de fato. Bom, esse princípio, de acordo aqui com o nosso material, é provavelmente o mais importante para reprimir as ações autoritárias e arbitrárias do Estado na aplicação da sua ferramenta punitiva, garantindo à pessoa que ela não será punida por realizar algo que não seja expressamente ilícito. Então, esse princípio, ele vem, de fato, né, prevenir essas ações, de fato, exageradas do Estado, onde o Estado faz, né, o uso indiscriminado do jus puniens. Então, esse princípio, ele já vem tolir essa maneira, essa forma do Estado de agir. Então, o Estado, ele tem que se adequar ao princípio da legalidade. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa na rua e condenar ela por um fato, né, por uma atitude que aquela pessoa
teve naquele momento e achar, não, aquilo dali é ilegal. Mesmo não havendo lei, eu vou punir, o Estado vai punir aquela pessoa. Isso não existe, né? Lógico que é uma situação hipotética, mas não existe. Também temos o princípio da... Aqui, nessa tela, nós temos 3 princípios. Esses 3 princípios, de fato, eles se encaixam. Então, é bom a gente colocar os 3 juntos e explicar, porque aí vocês criam um raciocínio acerca desses 3 princípios, né? Bom, temos primeiro o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, aonde diz que o Estado, né, o direito penal, ele só vai tutelar bens jurídicos relevantes, os mais relevantes, né, para a vida em sociedade. Não é todo bem jurídico, como a gente falou na aula anterior, que vai ser tutelado pelo direito penal. Apenas aqueles relevantes, né? Sem levar em consideração questões ideológicas, questões sociológicas ou morais. Morais, né, e ideológicas, de acordo com o nosso material. Bom, esse princípio, de fato, ele nos diz que o direito penal não se encarrega de tudo, né? A gente pode até adiantar aqui e dizer que esse princípio, ele também segue, né, o princípio da última ratio, né? O direito penal é o último direito a ser utilizado. Primeiro temos que utilizar o direito civil, os direitos trabalhistas, para ver se conseguimos resolver as questões, né? As questões que não forem resolvidas por outras áreas do direito, né, o direito penal vai tutelar, tá bom? O princípio da ofensividade. Professor, o que quer dizer esse princípio? O princípio diz que não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito. Pessoal, a gente diz que o direito penal ele tutela esses bens jurídicos, né? A gente viu o significado de bens jurídicos, né? As funções do Estado, as funções do direito penal, na verdade, né? Na aula passada. Então, a gente pode dizer que se não há perigo real ou lesão, né, a bem jurídico tutelado pelo direito penal, não há o porquê, né, o direito penal se meter naquela situação fática, tá bom? Então, o princípio da adequação social é o nosso próximo princípio, né, onde diz que as condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade, em tese, não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas pelos tipos penais. Ou seja, aquelas condutas, né, habituais, né, consideradas aceitáveis, né, e adequadas pela sociedade, lá em determinada cultura, né, elas não são passivas, né, dessa punitividade do direito penal. Bom, o nosso próximo princípio é o princípio da retroatividade. Esse princípio a gente tem que ter muita atenção, né, na interpretação dele. Ele está previsto lá no artigo 2º do nosso Código Penal, né? No artigo onde diz que ninguém pode ser punido por fato, né, que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Como assim, professor? Pessoal, é uma situação hipotética, lógico. Né? Joãozinho, sempre a gente utiliza Joãozinho. Joãozinho, ele de fato comete, né, o crime, ele está lá, comete uma conduta que está tipificada, de acordo com o Código Penal, e essa conduta, por essa conduta, ele foi condenado, sofrendo os efeitos da sentença condenatória, está lá preso, né? Mas uma lei posterior deixou de considerar aquela conduta de Joãozinho, né? Deixou de tipificar, né? Aquela conduta não é mais considerada crime. Joãozinho, ele deve, de fato, continuar preso e cumprir a sentença condenatória? Não. Joãozinho, de fato, ele tem que ser solto, né? De acordo com o artigo 2º do Código Penal, Joãozinho ele tem que ser solto, porque ele não pode sofrer, né, os efeitos dessa sentença condenatória de uma lei que já ficou para trás, né? Lei posterior deixou de considerar aquele fato como crime. Então, Joãozinho, de fato, tem que ser livre, né? Tem que ser solto. Ele tem que deixar de sofrer os efeitos dessa sentença. Bom, o princípio da retroatividade, ele pode ser entendido de forma bastante simples, como eu disse para vocês, né? Ninguém pode continuar sendo punido por um crime que não é mais expressamente previsto enquanto tal na legislação. Então, se não há crime, não há o porquê Joãozinho sofrer os efeitos da sentença condenatória, tá bom?
Dessa forma, o próprio Código Penal, ele garante que ninguém pode continuar pagando por uma pena de um crime que, por outro motivo, deixa de ser previsto, né, como crime pela lei, como aponta o artigo 2º que a gente já, de fato, leu, né? Então, o princípio da retroatividade, ele diz que se lei posterior deixar de considerar o fato típico como crime, não tem por que a pessoa ser julgado ou sofrer os efeitos da ação condenatória, tá bom? É simples, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Bom, o princípio da culpabilidade. Pessoal, o que significa dizer, né, o princípio da culpabilidade? Como é que ele é aplicado no direito penal? Vamos contar aqui uma história. Vamos utilizar Joãozinho de novo. Joãozinho foi para uma festa de aniversário, lá tinha vários colegas. Dentre esses colegas, um colega ofereceu bebida alcoólica para Joãozinho. Joãozinho foi dirigindo, foi de carro, disse que não posso beber, né? Eu não posso de fato beber, porque eu estou dirigindo, né? Eu sou pessoa responsável pelos meus atos, eu sei que de fato o que eu posso e o que eu não posso, né? E eu tenho medo de machucar alguém, de ferir alguém, de ceifar a vida de alguém. O colega ficou assim, mas ficou tirando uma onda, né, com a cara de Joãozinho. Joãozinho pediu um refrigerante, um Guaraná Jesus, foi para o banheiro, né, deixou o Guaraná lá no copo e foi para o banheiro. Lá o colega dele coloca uma substância entorpecente nesse Guaraná Jesus de Joãozinho. Joãozinho volta, os outros colegas, mesmo cientes da situação, se omitiram, né, deixaram acontecer. Então Joãozinho toma a substância, né, passou alguns segundos, minutos, Joãozinho começou a se sentir de forma estranha, né? Mas não sabia o que estava acontecendo, então decidiu voltar para casa. Durante o percurso, né, dirigindo já, Joãozinho começa a se sentir tonto, perde a consciência, né? Ele, então, bate o carro num ponto de ônibus. Lá ele atropela uma pessoa, essa pessoa, infelizmente, né, teve a vida ceifada. Joãozinho, embora tenha cometido o fato típico, né, previsto em lei, ele é ou não é responsável por aquilo, né? Ele pode ser culpado, ele pode sofrer os efeitos de uma sentença, né, condenatória. Como é que vai se resolver essa situação? Professor, de acordo com vocês respondem, professor, de acordo com o princípio da culpabilidade, né, só é passível de penalização a pessoa que comete o crime com dolo ou culpa, ou seja, que de alguma forma possui consciência, né, ou tenha capacidade de ter consciência de que o ato realizado é ilícito. Joãozinho, naquele momento, por ação de terceiro, não tinha essa capacidade. Então, de fato, a gente pode utilizar aqui o princípio da culpabilidade no caso de Joãozinho. Tanto é, pessoal, que existe, né, que por esse motivo, né, existe excludente de culpabilidade também no nosso direito penal. Né? São situações em que se enquadram e que a gente pode utilizar esse princípio da culpabilidade para amoldar. Bom, o nosso próximo princípio é o princípio da intervenção mínima. Esse princípio aqui, embora a gente tenha muito texto no nosso material, ele é bem simples, né? A gente diz que o Estado, ele só deve intervir, né, nas situações onde haja, de fato, um risco, um perigo, né, ao bem tutelado. Quais são esses bens? Pode se tratar de uma ação punitiva do Estado, né? O direito penal é uma ação punitiva do Estado para proteger os bens jurídicos mais importantes para o indivíduo e para a sociedade. O direito penal deve ser a última linha de recurso para lidar com qualquer tipo de impasse, né? Dessa forma, o princípio da intervenção mínima, né, ele aponta que todos os meios administrativos legais possíveis, eles devem ser utilizados antes, né, da aplicação de tipos penais, né, sobre um ato em específico, deixando a punição do Estado como último de recurso de intervenção. Então, o Estado ele só vai intervir quando, de fato, todas as opções forem exauridas, tá bom? Princípio da insignificância. Esse princípio, de fato, a gente deve interpretar ele com bastante atenção, né, porque é simples, mas ele pode complicar em algum momento aqui, de acordo com o fato da conduta do agente, né? Esse princípio, ele está regido aqui, ele está escrito aqui da seguinte forma: é um princípio fundamental do direito penal, né? É o princípio da insignificância que aponta que uma pessoa não deve ser punida se realizar um ato ilícito cujo resultado implique em dano insignificante ao bem jurídico afetado.
Ou seja, aquele meu ato, ele de fato causou um resultado insignificante, né? Não lesou o bem jurídico, foi um resultado insignificante. A gente pode exemplificar isso, né, mais para frente. Primeiro a gente tem que estar de posse dessas informações aqui para a gente chegar a uma situação fática. Esse princípio, embora não seja plenamente pacificado, tem como objetivo impedir que alguém seja punido por algo que tenha um impacto insignificante. Ou seja, a ação daquele agente, né, o ato de fazer, ele não vai ter significância, ele não vai ser tão lesivo, né? Deve-se analisar se houve uma mínima ofensividade, né? Se houve periculosidade social da ação, se há reprovabilidade relevante no comportamento. Pessoal, vamos ao nosso exemplo, como prometido. Se uma pessoa ela é acusada de furtar um pacote de balas, por exemplo, né? Dificilmente ela vai ser encarcerada por isso. Por quê? Porque uma vez que o objeto furtado não tem grande valor significativo. Então, em relação ao possível... não há uma ponderação de encarcerar uma pessoa justamente porque ela furtou um pacote de bala. Isso não é plausível, né? Esse princípio, ele tem como objetivo, né, garantir que a pessoa apenas seja proporcional ao ato cometido pelo agente, né? Mantendo um balanço justo, na verdade. Pessoal... agora, em outra situação, essa pessoa, ela furtou, na verdade, né, um pacote de bala. Não teve muito valor, não teve muito significado, na verdade, foi insignificante. Agora, se aquele mesmo agente, ao invés de furtar, ele rouba, né, e emprega violência e grave ameaça, bom, já não podemos mais, né, utilizar o princípio da insignificância. Porque aqui, né, ele diz que devemos analisar se houve uma mínima ofensividade. E houve, né? Se houve periculosidade social da ação. Sim, porque ele empregou violência na ação, né? Ele fez uma ameaça, ele estava com uma arma branca, ele disse, olha, se você não fizer isso, eu vou te cortar. Se você não me der isso, eu vou te cortar. Então, justamente, esse princípio da insignificância já não é mais aplicado, embora continue sendo, né, uma bala, um pacote de bala, né, um pacote de bombom, uma lata de margarina. Embora continue sendo, a situação é outra, tá bom? A gente também pode falar do princípio da pessoalidade. Esse princípio, ele está previsto aqui no artigo, né, 45 no inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal. Ele diz que nenhuma pessoa, né, pode ser punida pela ação de outra, né? Se ele, de fato, não participou da ação, se ele não omitiu, se omitiu, né, ele não pode ser punido, né? O princípio da pessoalidade, ele traz que nenhuma pessoa deverá ser punida pelo crime que outra pessoa cometeu. Podemos até dar outro exemplo com Joãozinho. Podemos dizer que Joãozinho tem um irmão. Esse irmão de Joãozinho cometeu um latrocínio, né? E na volta para casa, ele no veículo, de posse do veículo da outra pessoa, ele vai e bate o carro e acaba morrendo. Ele morreu, né? Então a família da vítima, ela disse que não, alguém tem que pagar por isso. E vai atrás da família, e vai atrás de Joãozinho, e diz que quer que Joãozinho sofra as consequências do artigo 121, matar alguém, pena. E também que responda com patrimônio responda com patrimônio a respeito dos danos sofridos, né? Danos materiais. Mas, se a gente for ler aqui o nosso artigo 5º, o nosso inciso 45 do artigo 5º, a gente vê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, observem, o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Pessoal, o irmão de Joãozinho não tinha patrimônio nenhum, né? Ele não transferiu patrimônio nenhum. Joãozinho não participa de nenhuma sucessão. Então, ele não pode responder com os bens dele, né? Pelo ato do irmão, pelos atos do irmão. Então, de fato, a gente tem uma situação aí onde Joãozinho não irá responder por absolutamente nada. O nosso próximo princípio é o princípio da
princípio da humanidade da pena. Esse princípio ele tem influência, né, da Declaração dos Direitos Humanos. Ele traz, né, que nenhuma pessoa deverá, de fato, né, ser penalizada de forma degradante à dignidade humana, tá bom? Impossibilitando a punição de morte, tortura, trabalho forçado ou qualquer outro tipo de violência física, moral ou psicológica, tá bom? Então, em decorrência desse princípio, no Brasil, nós não temos nenhuma pena, né, ou punição que seja de morte, tortura, trabalho forçado ou qualquer outro tipo de violência física, moral ou psicológica. Justamente por esse motivo, né? Não há uma pena de morte no Brasil, tá? Por exemplo. Então, pessoal, esse foi o nosso último princípio, tá bom? Utilizem a hashtag Fiquem em Casa Estudando. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, alunos! Hoje eu sou o professor Gustavo Naiva e nós vamos falar acerca do direito e do processo penal, tá bom? Para falar a respeito do direito penal e processo penal, a gente precisa, de fato, conhecer o conceito inicial de direito penal, para a gente poder avançar nos estudos, né? Então, o direito penal, obviamente, é um ramo do direito. E para chegar a um conceito de direito penal, a gente precisa, de fato, né, voltar lá no conceito geral de direito. Então, nas nossas aulas iniciais de introdução ao estudo do direito, a gente utilizou, né, o conceito de Miguel Reale, onde ele diz que o direito ele é um conjunto de regras que visam garantir, de fato, né, a convivência dos homens em sociedade. Ou seja, o direito é uma ordenação social. É justamente um canal que viabiliza a convivência dos homens em sociedade, tá bom? Com base nessas definições de direito de Miguel Reale, a gente pode dizer que o convívio em sociedade só será possível, né, com normas reguladoras e disciplinadoras. Professor, a gente falou a respeito de normas reguladoras e disciplinadoras lá nas nossas aulas de introdução ao estudo do direito. A gente disse que essas normas, né, elas têm características das normas éticas. Essas características são justamente uma imperatividade, né, uma imposição de um dever ser, tá bom? E elas são violáveis. Professor, é estabelecida uma lei penal, essa lei penal ela pode ser violável? Eu posso violar essa lei? Você pode violar essa lei, até mesmo porque elas são violáveis, mas você vai sofrer as consequências, né? Você vai sofrer uma sanção daquela lei, estabelecida justamente junto com aquela lei. E elas são contrafáticas. Embora você possa desobedecer, você possa violar aquela lei, ela não perde o seu valor, né? Se você violar 5 vezes aquela lei em momentos diferentes, justamente você vai sofrer a sanção dessas violações durante esse período, tá bom? Bom, assim, o direito, ele regula, a gente já sabe que o direito, ele regula, né, o convívio social, estabelecendo as mínimas condições, né, de existência do próprio homem. Vocês conseguem imaginar a vida em sociedade sem o direito? Eu não consigo, eu acho que seria um total caos. Já de posse dessas informações, já definindo de fato, relembrando de fato o que é o direito, né? Temos um conceito geral, a gente pode agora construir de fato o nosso conceito de direito penal, onde a gente diz que o direito penal ele é formado por um conjunto de regras e princípios que integram, né? que integram um campo específico do nosso ordenamento jurídico, dedicado à tutela dos bens jurídicos mais relevantes de uma sociedade. Professor, não são todos os bens jurídicos que vão ser tutelados? Não é tudo que de fato existe e acontece que vai ser tutelado pelo direito? Não, pessoal. Só os bens jurídicos mais relevantes de uma sociedade. Ah, professor, mas eu não sei o que são esses bens jurídicos. Espera aí que a gente vai, de fato, né, chegar ao conceito desses bens jurídicos, né? E é a partir desses pressupostos, né, que agora a gente consegue chegar a uma definição do conceito de direito penal, onde a gente diz que é um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo a determinação,
né, de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes. Professor, esse conceito ficou muito complicado, embora simples, muito complicado. O senhor tem outro? Tem sim. Em outras palavras, nós podemos dizer que o direito penal é um sistema de normas jurídicas que regulam o poder de punir do Estado, o jus puniens, né? O tão falado jus puniens, que só o Estado é detentor, tá bom? O jus puniens é exclusividade do Estado, só o Estado é detentor do jus puniens. Estabelecendo por pressupostos o crime como um fato, né? E uma pena como consequência. Então, ao de fato definir um crime, tipificar uma conduta, né? O direito penal ele vem como consequência estabelecendo uma pena, tá? É uma norma pertencente ao ramo do direito público, tá bom? Não é direito privado, do direito público, onde a partir da violação da norma surge o poder de punir. Professor, o jus puniens do Estado, como é que ele acontece, como é que ele surge, né? O direito penal, o Estado, né, cria as normas penais e aí, com a violação da norma, o Estado vai lá e aparece. Olha aqui o meu jus puniens. É a partir da violação dessas normas que o Estado vai lá apresentar o seu jus puniens para a pessoa, para o agente que, de fato, infringiu, né, que violou a norma. Dessa forma, o direito penal ou direito criminal, como algumas pessoas chamam, né, é a parte do ordenamento jurídico que define as infrações, como a gente já disse, as infrações penais, tá bom? Crimes, contravenções, essas coisas, tá bom? Os crimes e as contravenções. E combina, né, as respectivas sanções a justamente essas infrações penais, né? Penas e medidas de segurança. Pessoal, a gente já entendeu, né, que é o conceito de direito penal. Agora a gente precisa de fato saber qual é a função do direito penal. Bom, o direito penal ele tem duas funções primordiais, né? A primeira, que é a proteção dos bens jurídicos essenciais, né? Onde a gente diz que bens... Lembra que a gente falou que ia chegar ao conceito de bens jurídicos? Pois é, agora vocês vão entender. Aqui, ó, os bens jurídicos são os valores ou interesses do indivíduo ou da coletividade, conhecido pelo direito, né? Ou seja, a vida e o patrimônio, a honra, a integridade física, psíquica, orgânica e a imagem, a paz e outros, né? A gente pode, de fato, elencar outros bens jurídicos, né? Que são tutelados pelo direito penal, mas os principais a gente tem aqui, tá bom? A proteção dos bens jurídicos se dá por meio da intimação coletiva, prevenção geral. Né? O Estado, ele diz assim, se tu fizer, tu vai tomar. Ele diz que ele tipifica a conduta, né? E atrela aquela conduta uma pena, né? Uma sanção. Então, se você, de fato, cometer, cair lá no artigo 121, matar alguém, você vai, de fato, sofrer as consequências da sanção da lei penal, tá bom? Vocês não, alunos, a gente está dando um exemplo, um exemplo com outras pessoas, não com vocês, tá bom? A proteção dos bens jurídicos se dá por meio da intimação coletiva. Então, de fato, ao estabelecer uma sanção, né, as pessoas ficam retraídas. Olha, eu não posso simplesmente dizer que eu tive um dia ruim e chegar ali na próxima esquina e matar um estranho, né? De ceifar a vida de um estranho. Eu sei que é um exemplo muito pesado, mas é o que vocês vão entender, né? É o que, de fato, a gente pode colocar em prática. Eu não posso, eu não tenho o porquê fazer isso. Se eu fizer, eu justamente vou sofrer as consequências, né, daquela minha ação. Então, isso é uma forma de intimação coletiva. Bom, a outra função é justamente a manutenção da paz social. A gente disse que o direito, né, ele é uma ordenação social, é uma organização social, né? Ele vem para organizar a sociedade, viabilizar a vida do homem. Então, justamente, a paz, né, é consequência disso. A paz social, né? E ela possibilita, de fato, essa vida, né, em sociedade. Sem a paz social, já imaginou? Tu dobrar o canto ali, está acontecendo determinadas situações. Pois é, essas situações aí é justamente o que o direito tenta evitar, né? A paz social é aquela preservada pelo Estado a fim de garantir segurança, igualdade, harmonia entre a população, tá bom? Tal paz social deve estar presente na vida de todos. Tá? O direito penal, ele não é seletivo, né? Não é só algumas pessoas que devem ter a paz social, não, é para a coletividade, tá bom?
É importante destacar aqui que o direito penal é a última ratio do direito, né? O que quer dizer isso? Né? É o último a ser aplicado. Antes de aplicar o direito penal, a gente tem que tentar resolver a situação com o direito civil, direito administrativo, direito trabalhistas, dentre outros. Em última situação, quando o bem jurídico tutelado pelo Estado, né, quando a manutenção da paz social estiver em risco, afetado para justamente a conduta de determinados agentes, aí é que o direito penal ele vai ser aplicado, tá bom? É o última ratio do direito. Isso quer dizer que tal ramo deve ser sempre o último a ser aplicado ao caso. É o que de fato a gente falou, né? Bom, a gente tem aqui algumas características do direito penal. A gente já sabe que o direito penal é um ramo do direito público, né? Haja vistas que as regras do direito penal são indisponíveis, obrigatórias. Ou seja, a pessoa, o cidadão, aquele direito, o direito penal, ele não pertence, né, às pessoas. É o Estado que é detentor, né? Elas não possuem a possibilidade de interferirem sobre as regras do direito penal, né? É o Estado que impõe, de fato, as regras do direito penal. Então, justamente em razão disso, é um ramo do direito público, né? Bom, é uma ciência penal. Por que é uma ciência penal, professor? Eles estudam lá... Em parte, sim, também, pois mas podemos dizer que o direito penal, brincadeira, pessoal, o direito penal ele é uma ciência penal porque ele possui autonomia em relação, né, às outras áreas do direito, aos outros ramos do direito. Bom, e ele também possui princípios próprios, né? Os alicerces, né? Justamente que dão sustentáculo a qualquer ramo do direito, são os princípios. Então, justamente por isso, o direito é uma ciência penal, tá bom? É uma ciência cultural também, tá bom? Por que é uma ciência cultural? Porque não é uma ciência lógica, como a matemática, onde a gente tem que 1 mais 1 é 2, né? O direito penal é uma ciência cultural, tá bom? É uma ciência cultural porque ele avança com o decorrer do tempo, né? Com o tempo ele se modifica conforme a dinâmica da própria sociedade. A gente sabe que a sociedade há 50 anos atrás era totalmente diferente, né? Existiam algumas condutas que anteriormente eram tipificadas, mas hoje deixaram de ser crimes, porque foram consideradas habituais da sociedade. A sociedade foi se acostumando, a sociedade foi se amoldando, foi evoluindo, tá bom? Assim como condutas anteriores, elas eram tipificadas, tá bom? E hoje não mais, tá bom? Ou seja, é uma ciência, o direito penal é uma ciência do dever ser, né? Ele se submete às leis humanas e não às leis físicas, por exemplo. Bom, o direito penal, ele também é uma ciência normativa, tá bom? Para o direito penal, na verdade, só importa se determinada conduta se enquadra em determinada norma, né, penal. É crime e pronto. Se ele se enquadrou em determinada conduta penal, é crime e pronto. Não importa as circunstâncias filosóficas, né, sociológicas que levaram o indivíduo a cometer determinada, né, conduta, né, cometimento de um determinado crime, né. Para tal ramo do direito, para o direito penal, é relevante apenas a existência ou não de uma norma na qual se faz a adequação de uma conduta, né. Como eu disse, ou seja, se determinada conduta se enquadra, né, se enquadra em determinada norma penal, é crime pronto, tá bom? Essas outras áreas aqui são sociólogos, são os filósofos que vão se encarregar disso, né? O operador do direito não, ele só quer saber se a conduta se adequa a conduta se enquadra de fato, né, a norma penal. Bom, o direito penal também é uma ciência finalística, né? Pois para o direito penal é essencial analisar as finalidades do agente. Se eu de fato, se eu não, né? Se um outro, um terceiro chega, né? E aponta uma arma e dá um tiro em direção a uma pessoa, eu tenho que analisar a finalidade daquele agente, né? Para me poder de fato fazer a adequação da norma penal. Porque se eu não sei a finalidade, eu não vou saber se aquele sujeito, ele tinha a intenção, na verdade, de matar, de ferir, se foi um erro do agente, se ele agiu em legítima defesa, né? Ou seja, eu tenho que simplesmente analisar
a finalidade daquele agente. Eu não posso simplesmente, observando a conduta, né, dizer que ele errou, né, que ele estava agindo em legítima defesa. Não, eu tenho que analisar a finalidade, né? Dessa forma, é preciso analisar a finalidade desse agente ao praticar tal conduta, para chegar, de fato, né, à adequação da norma. A gente pode dizer também que o direito penal ele é fragmentário, né? Por quê? Porque não se aplica a todos os fatos ilícitos, mas apenas a uma pequena parcela deles, em decorrência da ideia de que a sua utilização deve ser reservada somente às lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Então, nós podemos exemplificar aqui com a situação, né? Fumar um cigarro. A gente sabe que em determinados locais existem aquelas plaquinhas, né, com um X vermelho proibindo, né, que se de fato você fuma naquele local. Mas se você fumar, aquilo é tido como um crime? Não, né? É justamente o nosso exemplo aqui, né? Essa ação do indivíduo não é um crime, né? Embora haja uma placa avisando que de fato é proibido, mas não é crime, pois não há necessidade de lançar sobre aquela conduta uma norma penal. Anteriormente já foi lançado, né, normas civis, normas trabalhistas, de acordo com a situação, normas fiscais. O direito penal ele é o último ratio, né? É o último que deve ser aplicado. Então, se o fato social ele não é tão importante assim, o fato jurídico não é tão importante assim, então, de fato, você não deve utilizar o direito penal. Ele só é utilizado, né, em lesões mais graves, aos bens jurídicos mais importantes. O direito penal, ele também é garantivista, né? Ele é garantivista. Por que, professor, que ele é garantivista? Porque as suas normas conformam um sistema que estabelece, né, garantias ao cidadão diante do poder punitivo, pois exige uma série de condições para o exercício, né? Então, pessoal, o Estado ele simplesmente não pode utilizar o jus puniens de qualquer forma, né? O cidadão ele precisa praticar determinadas ato ilícito, ele precisa praticar um crime para que o Estado ele possa utilizar o jus puniens dele, né? O direito penal, enquanto instrumento de controle social formalizado, né, também tem função de proteção e garantia, que ele é inerente e necessário. A gente diz que o direito penal ele vem justamente, né, frear o Estado. A gente diz que ele vem tolir o poder de punir do Estado, né? Em que situações? O direito penal ele vem dizer para o Estado em que situações ele pode utilizar o jus puniens, né? Já que ele tutela os bens jurídicos mais importantes, em todas as situações eu posso utilizar o direito penal? Não. Então, é justamente um direito do cidadão, né, garantido justamente, né, não ser incriminado, não ser sofrer as sanções, sofrer as ações de uma execução penal, uma execução penal. Então é justamente isso, né? Ele vem de fato dizer para o Estado, né, que o cidadão ele é um sujeito de direitos e que ele não pode simplesmente punir porque ele quer, tá bom? Ele é valorativo também, né? Porque a proibição legislativa de uma determinada conduta através de norma penal importa, né, em uma valoração negativa. Então há uma valoração negativa do ato ilícito. Tá bom? Então, justamente, o direito penal ele é valorativo, né? Ele é instrumental porque ele foi criado justamente com uma finalidade própria, né? Que é tutelar os bens jurídicos, os mais importantes, né? E subsidiário, né? Por que o direito penal é subsidiário? Pessoal, a gente vem falando isso a aula toda, mas agora justamente a gente tem que falar a respeito dessa característica. Porque o emprego, né, da intervenção jurídica penal somente é justificado quando o direito civil e outros ramos do direito público se mostram insuficientes à tutela eficaz do bem jurídico em questão. Então, né, ele é subsidiário, eu só posso utilizar o direito penal quando de fato eu já fui lá no direito civil, eu já fui no direito trabalhista, eu já fui no direito, né, previdenciário, e tentar resolver a situação. Não consegui, aí eu venho para a última ratio, direito penal, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula. Utilizem a hashtag Fique em Casa Aprendendo. Até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula nós iremos falar a respeito dos princípios do direito penal, tá bom? Para complementar esse nosso conhecimento.
Até a próxima. Tchau, tchau.